Bom dia para todas e todos também que estão aqui presentes. Nesse mês em que nós temos o Dia Internacional da Mulher, é importante falar também dos momentos não só comemorativos dessa data, mas também de momentos pelos quais não queremos, não devemos e não merecemos passar. Para a abertura do evento, contamos aqui com a presença do nosso querido chefe de gabinete, André Tostes, um exemplo de homem probo, reto, cordato, um verdadeiro fidalgo. Quem dera todos fossem assim. Ele já vai também dar algumas palavras a respeito desse tema tão delicado, mas tão presente na vida das mulheres, ainda até hoje. Beatriz Soares, nossa coordenadora do Núcleo de Estudos justamente sobre discriminação, racismo e intolerâncias. Portanto, qualquer ato de opressão em relação a qualquer minoria, ou em relação, nós somos maioria, né? Mas uma maioria que esteja numa posição mais fragilizada, são objeto de estudo, são objeto de luta dentro desse núcleo, dentro do nosso centro de estudos. Dito isso, agradeço aqui a presença de vocês e dou a palavra ao meu chefe de gabinete, nosso chefe de gabinete, André Tostes. Muito obrigado, Arícia, por suas palavras, e muito bom dia a todas as pessoas aqui presentes e que nos veem remotamente também. Pensando sobre esse evento, me ocorreram alguns jogos de palavras que eu penso que podem ser úteis para situar o assunto. Primeiro foi um dito muito comum, muito popular, que fala de um homem bendito fruto entre as mulheres, não é? Eu desejo que não sejamos mais malditos frutos entre as mulheres, não é? Eu penso que ainda é uma realidade bastante constrangedora, violenta, agressiva. Tem muitos homens que não são bendito fruto entre as mulheres. Desejo, sinceramente, que esse evento contribua para avançarmos nesse sentido. Uma outra ideia que me ocorreu é uma expressão que eu aprendi recentemente, Arícia, que é de maiorias minorizadas. Eu penso que esse contraste nos ajuda a entender também muito bem os desafios que as mulheres passam. Não obstante serem maioria da população, são minorizadas na medida em que continuam sendo vítimas de injustiças, agressões, maus tratos, e esse evento, portanto, com pessoas qualificadas, esse evento deverá nos mostrar caminhos institucionais para os quais devemos caminhar para superar essa realidade. Portanto, com essas palavras e justificando também a ausência do nosso procurador-geral, dos nossos 2 subprocuradores gerais, em missão que não puderam evitar, dou por aberto esse evento, na esperança de que seja efetivamente uma experiência que nos permita avançar. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada por essas palavras tão importantes para nós, maioria minorizada, em tantos momentos. Beatriz, fala em nome do NEDRI. Bom dia a todas e todos. Queria ressaltar, né, na linha do que o André falou também, a importância desse evento. E essa expressão que ele utilizou, maiorias minorizadas, justifica também, né, uma expressão cunhada, inclusive no âmbito do direito constitucional, que é o da discriminação positiva, porque muitas vezes nós temos que discriminar para igualar. Quando a gente está falando de luta, de gênero, de combate, né, à igualdade de gênero, é importante essas premissas. E o Núcleo de Combate à Discriminação, ele faz parte aqui do SES, né, dessa casa, e ele está aberto a toda e qualquer necessidade de acolhimento, né, de escuta realmente, dessa escuta ativa e necessária. Estamos aqui para isso. Queria, mais uma vez, né, parabenizar a PGM por esse evento. Falar de luta ainda é muito importante e agradecer a oportunidade de estar aqui nesse debate.
Obrigada. E palmas para Beatriz. Fica à vontade, porque daqui a pouco a gente vai fazer um novo bloco, né? A nossa delegada já chegou, está chegando a Bruna também. Mas, antes disso, eu gostaria de lembrar vocês, está ali no expositor, que... Antes de você prosseguir, eu queria propor que eu me retirasse então e tá as bom. convidadas ocupassem o lugar, porque a Sim, hora... sim. O Tá protagonismo é todo de vocês nesse momento. Obrigada, André. Então, Simone, no primeiro momento, eu peço que você venha. Simone, não, desculpa. Simone vai vir na próxima. Juliana, só para a gente seguir a ordem da apresentação. Juliana, a gente está esperando, a Bruna está chegando já, tá? Juliana vai falar um pouco do acolhimento na delegacia, um pouco não, muito, né? Que ela tenha a contribuir. E a Bruna vai falar sobre as medidas protetivas, as medidas restritivas de direitos daqueles que promovem essas, né, agressões. Mas antes eu queria que vocês olhassem lá no telão. Este símbolo da violência é um símbolo que toda mulher pode usar se ela estiver sendo assediada. Como nós temos sempre um batom à mão, é assim que você denuncia caso você não tenha condições de fazê-lo de uma outra forma. Portanto, você coloca esse símbolo nas mãos. E eu estou colocando esse símbolo na minha mão também para ser uma das que, né, pelo menos aponta, que já sofreu violência doméstica. Então, eu convido a vocês, quem já tenha sofrido, a fazer o mesmo. Deixa eu passar aí. Se não tiver, tanto melhor, né? Mas eu achei importante dizer que não importa a classe a que você pertença, não importa o nível de instrução que você tenha, não importa os valores pelos quais você segue o seu destino, a sua vida. Pode ser que você já tenha sido vítima de violência doméstica. E é hora de dizer o quê? Pare. Nunca mais. Esse é o símbolo. Vamos ver aqui algumas estatísticas sobre a violência doméstica no Brasil. 40% das mulheres já sofreram algum tipo de violência por um parceiro ao longo da vida. Nós vamos ver que são diversos os tipos de violência. 21,4 milhares de mulheres sofreram violência em 2024. 2 milhões de mulheres sofreram assédio em 2024. E um dos mais impressionantes números é que a cada 17 horas, uma mulher foi vítima de feminicídio em 2024. 31,4% das mulheres foram insultadas, humilhadas ou xingadas em 2024. Isso também é violência contra nós, mulheres. No próximo, o próximo slide mostra de uma maneira muito singela, porque esse ciclo é muito maior, o ciclo da violência. Mas o slide mostra um pouco o ciclo da violência, porque quando acontece, muitas vezes, uma violência... Uma violência mais à frente física, na verdade, ela é o ápice de todo um processo violento pelo qual a mulher vai sofrendo ao longo do tempo antes. E tem aquele ciclo também do arrependimento, da lua de mel, do pedido de perdão e da tentativa de reconciliação. Acontecer uma vez é uma coisa, acontecer sistematicamente, você já está em risco. Agora, há vários tipos de violência. Existe a violência física, obviamente que aí tem que estar envolvida a questão da lesão corporal, às vezes até da morte, mas pode ser que a
violência seja apenas psicológica, seja uma relação de manipulação, uma relação em que sua autoestima é colocada o tempo todo para baixo. Por isso nós tivemos aqui essa preocupação de receber a todos, né? Inclusive, a minha ideia era receber também quem não participasse do evento lá embaixo. Mulheres e homens dizendo o quanto vocês importam, o quanto nós importamos. O quanto somos dignos de ser tratados com respeito, com carinho, com solicitude. E essa mensagem não vai apenas para as mulheres, vai para os homens também, que também merecem, da mesma forma, esse tratamento. Aqueles que respeitam, aqueles que nos respeitam. E aqui nós temos o André, temos aqui também, né, o Regis. Regis chegou agora lá no nosso grupo. E o Pedro, que estava por aqui. E daqui a pouco ele aparece, enfim. Temos grandes exemplos nessa casa, por sorte. A violência sexual, que pode chegar de vias do estupro, e a patrimonial, em que aquela dependência econômica da mulher em relação ao homem parece que o permite manipulá-la, o permite subjugá-la, o permite tratá-la como alguém menor. Obviamente que talvez a Juliana possa depois explicar melhor o ciclo que vem logo depois, antes de nós formarmos o nosso círculo. Círculo esse que já está, de certa forma, aqui formado por todas nós, não só aqui no palco, mas todas mulheres que, de alguma forma, também comungam ou dessa experiência, ou de uma experiência próxima, ou do desejo de que isso não aconteça mais. Então, enquanto nós esperamos a Bruna para fechar, né, um círculo que vai se abrir aos poucos, eu gostaria de pedir, Juliana, que você já se apresentasse, já contasse um pouco da sua história, e antes da gente acolher as mulheres vítimas de violência na delegacia em si. Acho que a gente merece antes o seu depoimento pessoal. Muito obrigada por você estar aqui. Bom dia a todos. Eu agradeço pelo convite, Arícia. Eu fiquei bastante emocionada. Tem tempo que eu não falo sobre o tema. Eu agradeço em nome da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Eu sou delegada de polícia há 18 anos e eu estive à frente de algumas unidades de atendimento especial à mulher. Hoje em dia, eu não estou mais à frente de nenhuma delegacia, eu estou na parte administrativa da polícia. E eu, enquanto delegada de delegacia de atendimento à mulher, sofri violência. Violência física, sexual, do meu marido à época. Isso ainda não acabou, ainda não teve audiência nenhuma. Isso foi em 2023 que eu tomei coragem para fazer o registro. Eu, uma delegada de polícia de delegacia de atendimento à mulher. Precisou ter coragem. Precisei ter coragem. Então, vamos falar sobre isso. A mulher, ela é a primeira escrava da sociedade, historicamente. Então, ainda temos muito o que percorrer para alcançar a igualdade, com os homens. Todos somos iguais perante a lei, mas não somos, E, por isso, existem uma série de mecanismos que a lei fala para a gente igualar quem é desigual. A mulher, embora aqui no nosso país seja a maioria, em termos populacionais, existem mais mulheres que homens no Brasil, mas nós somos uma maioria-minoria. Por quê? Porque sofremos uma série de coisas enquanto mulheres. Na iniciativa privada, por exemplo, mulheres tendem a ganhar menos que homens, exercendo a mesma função que os homens, pelo simples fato de elas serem mulheres. Quando, na contratação, geralmente, o contratante prefere quem? O homem. A mulher tem muitos problemas. A mulher ela fica menstruada todo mês, e aí ela
tem alguns probleminhas de saúde, a mulher ela tem filhos, então ela tem que entrar de licença maternidade. Teve uma vez, gente, essa ficou gravada na minha memória. Estava eu num evento no Palácio Guanabara e estava não sei se era o secretário da PM, era alguém de alto escalão da PM. E esse meu ex-marido é um oficial PM. E aí ele falou, tal, não sei o quê. Que bom, Juliana, que você está aqui e tal, mas eu prefiro homens, porque mulheres ficam grávidas, né? E tem que se afastar na licença maternidade. Aí eu falei, o senhor tem filhos? Eu falei, ele tem 2. Eu falei, e o senhor combinou com a sua esposa quem que ia engravidar e quem que ia se afastar? Aí ele olhou, como? Eu falei, né? Não é um probleminha que a gente passa, né? Para ele estar ali, uma mulher deu a luz a ele, né? E aí precisou se afastar das suas atividades um tempinho, né? Para cuidar do ser humano que nasceu. Não é algo que a gente possa escolher, né? É algo intrínseco enquanto mulheres, mas é visto como um problema. Juliana, enquanto você vai contando, nós chamamos aqui a Bruna para também fazer parte, tá, do nosso círculo. Eu vou pedir o outro slide. Estava falando, Bruna, que antes de começar a falar das medidas em si, a Juliana queria dar um depoimento pessoal, né? É o que ela está fazendo. Não, eu nem vou me estender aqui no meu depoimento pessoal, não, porque ainda não teve audiência, né? Eu sou vítima. Né? Não, mas é importante dizer que uma delegada precisou criar coragem, né? Infelizmente, não fui a única, né? A gente tem vários casos de mulheres que trabalham no Poder Judiciário, no Poder Executivo, né? Nós tivemos, infelizmente, uma juíza que veio a falecer, uma delegada na Bahia faleceu, né? Então, assim, infelizmente, não são casos isolados, né? Então, você vê que mesmo a mulher alcançando lugares que, a princípio, não pertenceriam a ela, né? Nós ocupamos lugares que, a princípio, não pertencem a nós, pelo menos não na época, né? Eu tenho 46 anos. Hoje em dia, isso é mais normalizado, que cada vez mais, porque nós buscamos esses lugares, né? Mas não são lugares que pertencem a nós, né? O meu próprio filho, ele falava, eu tenho 2 meninos, e aí o mais novo ele falava assim para mim, quando ele era muito pequenininho. Ele descobriu que eu era policial, e aí ele falava, mas você é polícia igual o papai? Eu falei, sou, mas não pode. Ele tinha uns 2 anos, gente. Eu falei, não pode, por que não pode? Porque você é uma menina. E ele não vive em um lar machista, mas ele vive numa sociedade machista. Então, ele falava, você tem que ser uma princesa, você não é forte. Eu falei, não, eu sou forte, sim. E ele falava, não pode. Você é, mas não pode. Ele não foi ensinado nisso dentro de casa, mas é a sociedade em que ele está inserido, né? Nós mesmos, enquanto mulheres, muitas das vezes julgamos outras mulheres, né? Eu brinco que muitas das vezes, quando a gente é traído, né, e possivelmente todo mundo já passou por uma traição, a mulher tende a rivalizar com a mulher. Fora que ela não tem relacionamento nenhum com a mulher, né? O relacionamento dela era com o homem que ela se relaciona, mas não, a mulher é rivalizada, a mulher é diminuída, ela é xingada. E o homem? O meu relacionamento é com ele, não é com ela. Os 2 erraram, mas quem está mais errado ali perante a mim? Quem tinha um compromisso comigo. Mas a gente é ensinada a ter esses tipos de comportamento que vão colocando a mulher num lugar pejorativo. Nós mesmas fazemos isso, sem sentir. Nós mesmos temos uma amiga que já passou da idade de casar. Não tem idade, gente. Dizem que tem idade. Então, se ela passou da idade de casar e não casou, é porque ela deve ter algum probleminha e ninguém quis ela, não é? Mas o homem, que não tem idade, né? O homem pode, não. Aliás, se o homem não casar, melhor para ele. Não é? Então, todas essas coisas nos são comportamentos ensinados que a gente vai normalizando. E nós, mulheres, temos que trabalhar uma coisa chamada sororidade. Ao invés da gente criticar, por que a gente não tenta se colocar no lugar? Né? Ao invés da gente... Gente, todas nós já julgamos outras mulheres pelo comportamento delas, né? Muitas das vezes a gente ouviu, ou até a gente pensou, uma pessoa foi estuprada, mas você viu a roupa que ela estava?
mas você também vê o comportamento dela. Né? Para o homem, sempre tem um mais. Ah, mas será que aí você vê uma história? Mas será que foi isso mesmo que aconteceu? No meu caso, eu ouvi isso. Mas será que foi isso mesmo? Eu falei, não, foi isso mesmo, eu estava lá. Foi bastante isso mesmo. Né? Por quê? Por que a gente sempre dá uma desculpa para os atos masculinos e sempre culpa os atos femininos? Porque nós somos educadas dessa forma. Mas, Juliana, você quebrou esse paradigma. Tentei. Esse momento é para quebrar justamente esse tipo de entendimento. Não à toa também chamei uma delegada, uma juíza de direito, as guardas municipais que tanto honram aqui o trabalho da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, mostrando que esses lugares também são nossos. Sim. Não são deles. Isso aí. São nossos. Cada dia mais, né, nossos. Cada dia mais sendo conquistados, para que nós sejamos tratadas com o mesmo respeito e a mesma consideração. Então, a coragem, Juliana, de vir aqui e dizer que já sofreu violência física, violência sexual a ponto de ser estuprada pelo próprio marido, deixando para os filhos o exemplo de que o respeito é que tornou você uma mulher forte o suficiente para enfrentar um pai agressor, um pai abusivo. Não é o pai, o marido, desculpa. Deus, não é o pai. Ah, tá. Uma pessoa abusiva, um homem abusivo que precisou ser denunciado. E essa certeza de vocês que é difícil para todas nós. Isso é aí, difícil gente. para todas nós. Porque se a própria delegada da Delegacia Especial teve que ter coragem para fazer a denúncia, é porque ainda está entronizada aquela ideia de que a culpa é da vítima. E não é. Não é. Então, assim, se eu tive dificuldade, né, imagina, aquilo ali era o meu dia a dia, e eu tive dificuldade para perceber o que eu estava vivendo, né, porque primeiro você tem que perceber. Né? Por quê? Porque a gente carrega muita culpa, né? Sempre que acontece alguma coisa no relacionamento, mas o que será que você... Eu lembro que quando a minha irmã se separou, a minha mãe falou assim, mas o que você fez de errado? E ela falou, nada. Né? Por quê? Porque se leva a isso. Eu lembro que eu sou viúva, né, do meu primeiro casamento. Tá. E foi um juiz de direito que me casou e ele falou assim para mim, não, porque o peso maior do casamento é da mulher. Eu fiquei pensando comigo, mas não é igual? Não, eu peso. Então, a mulher, ela carrega tudo isso. E, por isso, ela demora muito a perceber o que está acontecendo. Quando percebe, se culpa, porque a sociedade a culpa, e ela também demora a ter a coragem de procurar o poder público. A gente sabe que, infelizmente, são muitos casos. O Brasil é o 5º país em número de feminicídio. Hoje, inclusive, sim, acordei com uma notícia horrorosa. Na minha instituição, Polícia Civil, um policial civil matou uma policial civil. Foi um feminicídio e, em seguida, se matou. Né? É o segundo já em poucos meses dentro da minha instituição. Então, isso é alarmante. Os números são alarmantes, porém, a gente sabe que tem muita subnotificação. Por quê? Porque o caminho é muito árduo até você chegar na porta de uma delegacia. O Rio de Janeiro tem 14 delegacias de atendimento à mulher. É um estado pioneiro nisso. As delegacias ficam abertas 24 horas, sempre ficaram, muito antes do advento da lei, que obriga que delegacias de atendimento à mulher fiquem abertas 24 horas. O Rio de Janeiro já fazia isso. O Rio de Janeiro, além disso, ele tem núcleos integrados de atendimento à mulher, que são os NIANs, que funcionam em delegacias onde não há uma DEAN para atender. A gente tem uma sala lilás, a gente segue um protocolo de atendimento à vítima de violência doméstica e familiar. A gente tem também, dentro das perícias, né, quando se é necessário, exames de corpo de delito, exames de conjunção carnal, quer dizer, provas periciais para comprovar o fato criminoso. A gente também tem todo um protocolo e salas em separado, também em instituições de saúde, em hospitais públicos,
para que ocorra esse atendimento especializado. É tudo muito bonito no papel, né? A Polícia Civil tem melhorado muito, tem investido em cursos, porém, os policiais também são seres humanos, tanto homens quanto mulheres. Nas DEANs não trabalham só mulheres, tá? Trabalham homens e mulheres. Isso era importante. A gente já começou o círculo, já vou apresentar a Bruna, mas Juliana já está falando das várias delegacias especializadas, às quais as mulheres podem recorrer, e também aos núcleos que estão dentro daquelas que não sejam especializadas. Isso, dentro de uma delegacia de bairro ou do município. E aí, aquele município, por exemplo, lá no interior, não tem uma DEAN ali que atenda, são criados núcleos, chamam NUANs e NIANs, de atendimento à mulher. Trabalham ali, geralmente os policiais, né? Há porque policiais são pessoas, homens também. Nas DEANs, né, nas delegacias de atendimento à mulher, nós temos tanto policiais mulheres quanto homens, até porque o efetivo da Polícia Civil é muito masculino. Tá? Nós não somos nem 30% do efetivo. Né? Só que o que a gente procura fazer hoje? A gente procura colocar... não estou falando que isso sempre acontece. Deveria sempre acontecer, mas no mundo ideal, não. A gente procura colocar quem quer trabalhar. Você quer trabalhar numa delegacia especial de atendimento à mulher? Porque quando eu fui para uma delegacia de atendimento à mulher, eu era operacional e aí eu decidi não ser mais operacional e falei, eu vou dar uma descansada. Lê do engano, né? Porque na polícia, as DEANs, há muito tempo, não são mais tratadas assim, graças a Deus, elas eram chamadas de casinhas de boneca. Você vai para a casa de boneca? Eu falei, eu vou. Então, eu achei que eu ia dar uma descansada, eu não entendia muito sobre o tema. Né? E aí eu fui estudar o tema e tal, e o que eu menos fiz na frente de uma DEAN foi descansar. Por quê? Porque é muita coisa. E é muita coisa pesada que acontece. E aí não envolve também só a violência contra a mulher. Tem a família dela, tem as crianças, tem os filhos. E aí tudo é muito carente aqui, né? E dependendo de onde você está, eu trabalhei em embaixada há muito tempo. E aí não tem um hospital, um abrigo. E é tudo muito, e tudo acontece o tempo todo. Então, eu me via trabalhando sábado, domingo, feriado, domingo à noite. Porque acontece. E eu falei, gente, me enganaram. E aí eu fui me apaixonando pelo tema. E hoje a Polícia Civil já trata o tema e as DEANs de uma forma bem diferenciada. Então, são feitos cursos de capacitação, são feitas reciclagens. Né? A gente não é mais visto como casinha de boneca, como quando eu entrei na casa, décadas atrás, era encarado. Né? Então, a própria instituição ela mudou para encarar o tema como um tema muito sério. E que eu acho que falta, né, nas outras instituições, falta no Ministério Público, falta no Judiciário, né, os homens, assim, aqui, faltam homens aqui para a gente discutir o tema com os homens. Né. Eu lembro que eu tinha muita dificuldade com o Ministério Público de falar, olha, teve um descumprimento aqui dessa medida protetiva, a gente vai explicar o que é. A delegacia, né, me adiantando, é um meio, né, a Lei Maria da Penha, aliás, é a lei mais conhecida, todo mundo aqui conhece a Lei Maria da Penha, não conhece? É a lei mais conhecida do Brasil, é a Lei Maria da Penha. Podem não saber a fundo, mas sabe que é aquela lei que diz que não pode bater em mulher. Vamos lá, a gente vai contar um pouquinho da história da Maria da Penha. Ótimo. Tem, para quem não conhece. Mas, antes de tudo, eu queria uma salva de palmas para a Juliana pela coragem que ela teve, que nos inspira. E que nos inspira a manter essa luta. Gostaria também de apresentar para vocês a doutora Bruna, que vai depois contar o trabalho dela, vai se apresentar melhor, dentro também dessas medidas protetivas e restritivas de direitos para aquelas que, porventura, sofram essas agressões. Mas está lá a história, né, da Maria da Penha. Ela sofreu dupla tentativa de homicídio. Destas tentativas, uma delas resultou que ela ficou paraplégica e levou anos, muitos anos, na justiça até que seu marido fosse condenado. Portanto, ela se tornou um símbolo internacional da luta contra a violência doméstica.
não à toa, seu nome, Maria da Penha, deu, então, o batismo, a lei que prevê essa série de medidas protetivas mais urgentes, né, mais prementes, tratadas pelo Judiciário. Então, antes da gente voltar um pouco para a agressão, gostaria de ouvir um pouco a Bruna, para quem chegam essas denúncias, essas queixas. Eu só acho que é importante falar antes, desculpa, Bruna, né, porque fazer a ordem, muita gente não, né, sabe da lei, tá, mas como é que eu faço? Né? Aí vai na delegacia, acha que não, o delegado vai escolher para mim qual a medida, né? Então, a delegacia, e não só uma DEAN, tá? Qualquer delegacia, vocês podem fazer qualquer tipo de registro em qualquer delegacia. Se falarem outra coisa, é mentira. Então, quando uma vítima chega na delegacia e chega o momento, né, em que ela vai escolher se quer ou não medidas protetivas, existe um rol na Lei Maria da Penha, né, de medidas em que a vítima ela pode escolher as que mais se adequarem ao caso dela. Então, é um pedido da vítima ao Poder Judiciário, ao juiz. A delegacia ela é uma ponte entre a vítima e o Poder Judiciário, né? Como é o que vai fazer essas medidas chegarem no Poder Judiciário mais celeremente. Só que, muitas vezes, as mulheres elas não querem fazer o registro. Mas eu não quero fazer o registro. Agora, tem um tempinho já. A vítima ela pode solicitar medidas protetivas, tá? Sem a necessidade de um registro. Então, existem agora, com o passar do tempo, uma gama de possibilidades onde a vítima pode solicitar essas medidas protetivas, né? Que são o afastamento do agressor do lar, a proibição de contato com ela, com os filhos, com seus familiares, o pagamento de pensão. Tem uma série de medidas na Lei Maria da Penha, e aí esse rol é mostrado para a vítima e ela escolhe, né, dentro do caso concreto dela. Agora, o que eu gostaria que ficasse bem claro, né, porque aqui vocês são replicadoras, isso é uma dúvida muito grande, né, mas é só o delegado que pede, só ele que pode pedir, mas é só o juiz que pede para mim, mas isso é muito difícil, eu sou só uma mulher. Não. Existem vários meios. Então, assim, a gente usa tanto a rede social, a internet, né? Então, eu até brinco com o meu filho, falo, tal coisa, dá um Google. Tipo, dá um Google aí e vê, né? Onde vocês podem. Tem aplicativos, né? A Polícia Militar tem um aplicativo excelente. Isso. Então, tá aí. Aplicativo que não necessita nem passar pela própria delegacia. A própria vítima pode baixar esse aplicativo e realizar esse pedido, que foi esse aplicativo ele foi criado em conjunto pelas delegacias e pelo Poder Judiciário. Então, cria-se como se fosse uma manifestação que vai direto para o juiz. Então, você não precisa necessariamente passar, porque, às vezes, a vítima ela não quer ir até a delegacia, ela não sabe ir até a delegacia, ou ela tem medo do agressor, que ela descobrir que ela foi até a delegacia. Então, é uma forma de facilitar esse acesso ao Poder Judiciário. E a gente teve, sim, esse mês, a gente teve umas atualizações nesse aplicativo que tem facilitado esse acesso. Inclusive, num outro evento que aconteceu, eu peço que desliguem o celular que está tocando, nós passamos um link, né? Tinha um QR Code com um link para que essas denúncias fossem feitas, fruto de uma pesquisa da UFRJ à época, em que já ia direto o pedido de medida protetiva para o Judiciário. Sentem, por favor. Aqui. Mas agora existe o aplicativo, então isso facilita ainda mais quem esteja nesta situação. Vocês veem que são vários mecanismos que as mulheres vão criando, desde o símbolo, né, desde o código de que está sofrendo aquela violência, até o aplicativo em que você fala diretamente com o Judiciário. Bruna, conta como é que é essa conversa. Bom dia a todas e todos. Meu nome é Bruna, eu sou juíza de violência doméstica e eu trabalho hoje no 6º Juizado da Leopoldina. Trabalhei já no 3º Juizado de Jacarepaguá e também em Belford Roxo. Então, aí, assim, a gente verifica essa grande quantidade. Eu tenho uma distribuição mensal de quase 1000 processos
entre eles medidas protetivas e ações penais. Então, assim, o fluxo que chega para a gente geralmente vem da delegacia mesmo, e não do aplicativo, mas é possível que haja do aplicativo, ou até por meio de advogado, tanto a Defensoria Pública quanto o próprio advogados particulares. São 2 tipos de análises que são feitas no judiciário. A primeira análise é dessa da medida protetiva. A gente recebe da delegacia o boletim de ocorrência, geralmente há essa denúncia de algum crime, não é necessário que haja, só pode, como disse a delegada, pode ser apenas o pedido de protetivas, porque está se sentindo em risco. A protetiva ela tem esse caráter de risco à mulher, de violência física, violência psicológica, violência patrimonial. Existem uma série de violências que as mulheres podem sofrer no âmbito das relações domésticas. E aí a gente ouve, às vezes, algumas conversas de mas o homem não pode apanhar também? Poder pode, mas o que gera essa violência doméstica e familiar contra a mulher? É todo um sistema que é feito dessa maneira. É um sistema patriarcal e machista que faz com que haja isso como uma verdadeira epidemia. 1000 processos por mês em um único juizado, dentro da capital, sendo que nós temos 7 juizados, 7 juizados, é desproporcional, é um absurdo, é uma verdadeira doença social. Então, nesse caso, a gente recebe esses pedidos dos mais simples aos mais complexos. E eu sempre converso com a minha equipe que não é porque é uma ameaça que não é sério o suficiente, porque o ciclo da violência ele é muito perverso. Ele começa numa ameaça e é aquela primeira vez que aquela vítima se sentiu empoderada o suficiente para denunciar a ameaça. Mas o que aconteceu antes? Por isso que as delegacias têm o formulário de risco. E os policiais, as policiais, elas são treinados para ajudar a vítima a preencher. Porque, às vezes, vem um relato muito simples. E, assim, uma medida protetiva é uma medida muito importante para a mulher, mas também traz uma série de restrições para o homem. E é dever do Poder Judiciário analisar essa questão num todo. Eu não posso simplesmente fechar os olhos para a complexidade da situação e vou proteger todas as mulheres, porque quem protege todo mundo não protege ninguém. Então, assim, esse formulário de risco traz como se fosse um raio-x daquela violência contra a mulher. Há perguntas como: já sofreu algum tipo de agressão anterior? Ele controla suas roupas? Ele controla com quem você sai? Porque a gente consegue ter um diagnóstico de que tipo de violência aquela mulher está sofrendo. Porque, às vezes, ela preenchendo aquilo, ela não está nem percebendo que ela está contando uma história, que é uma história que a gente aprende a ser treinado para ler. Então, chegam esses pedidos, às vezes, na delegacia, alguns pedidos de, por exemplo, encaminhar o réu para o grupo reflexivo. Mas a gente não costuma fazer isso num primeiro momento. Ou há alguns pedidos que não necessariamente se encaixariam naquele caso. Você vê que ela tem um endereço e ele tem um outro endereço. Às vezes, no afã que ela está lá assustada, ela pede o afastamento do lar. Então, como que a gente faz essa análise? A gente faz uma análise do boletim de ocorrência ou do relato da delegacia, eventualmente dos termos de declaração e do laudo, quando há algum tipo de agressão física, ela é encaminhada para o IML, chega para a gente esse laudo, e também desse formulário de risco, que é também uma iniciativa do CNJ, que trouxe, com base nesses documentos, a gente analisa e verifica se vai deferir as protetivas ou não. Caso haja alguma dúvida, por exemplo, será que aqui realmente é um caso de protetiva? Geralmente, quando são 2 irmãos que dividem terreno, ou mãe e filha, a gente recebe muito, assim, dos mais variados tipos, irmão, irmã. A gente não indefere de plano também. A gente tem uma equipe técnica formada de psicólogas e assistentes sociais que vão entrar em contato com essa vítima e entender exatamente do que a gente está falando. E, às vezes, a gente lê e fala, acho que é o caso de mandar para a equipe técnica. E 20 minutos depois você recebe um telefonema da assistente social e fala assim, doutora, é um caso bem sério. Então, assim, há todo um mecanismo de análise dessas protetivas. De análise, assim, a gente trabalha em conjunto com a defensoria também. Então, assim, às vezes há uma negativa de protetiva, mas a vítima vai na defensoria, explica a situação, a gente conversa com o defensor, revisa a decisão, porque é uma decisão que ela funciona, ela não é definitiva. Então, o que pode acontecer? Em algum momento, há esse medo e depois esse medo acaba.
Havendo situações mais graves, a gente notifica o Ministério Público para que ele eventualmente peça a prisão do agressor. A gente pode também prender o agressor. Em eventuais casos que a gente relaxa a prisão do agressor ou retira a prisão preventiva, a gente também pode lançar a mão da tornozeleira eletrônica e do botão do pânico para a vítima. Ou seja, há toda uma possibilidade e formas de proteger essa vítima. Como é que é o botão do pânico? O botão do pânico é um dispositivo que a vítima fica e ele entra, e entrando em contato com a tornozeleira, chegando próximo da tornozeleira, ele apita. E a vítima sabe que ele está perto dela e a polícia também sabe. Então, havendo esse descumprimento, eu recebo e-mail se algum réu meu chegou perto da vítima. E aí chega na questão do descumprimento de protetivas, que até a doutora ia falar. Eu só gostaria de acrescentar uma questão. Quando a doutora faz o seu depoimento, me vem na mente uma coisa que eu tenho percebido, que eu sempre falo. Eu falo que a violência de gênero, os crimes da Maria da Penha, são os crimes mais democráticos que tem. Na minha sala tem homens brancos, pretos, tem homens ricos, pobres, jovens, velhos, mulheres de todas as formas. Então, assim, não tem recorte de classe, não tem recorte de cor, é só uma violência diferente, mas atinge as mulheres como um todo. Então, assim, eu acho que uma coisa que eu sempre falo, a gente não tem que ter vergonha, porque é uma doença, não é nossa culpa. Ninguém se sente culpado porque está gripado. Então, acho que a gente tem que ver assim, com esses olhos mais amorosos. Antes de começar, nós falamos de alguns tipos de violência, como a doutora Bruna aqui colocou, e o depoimento da Juliana mostra que a atitude de denunciar já é o ápice de todo um processo que começou lá atrás, e que esse diagnóstico, então, permite que o judiciário verifique, né, de uma maneira mais nítida, quando aquilo que às vezes é uma agressão física hoje já vem sendo há muito tempo uma agressão psicológica, que também é passível de denúncia e também é passível, às vezes, de uma tomada de posição pela própria mulher em relação ao agressor. Você está me assediando, você está me violentando, a maneira como você está falando comigo me agride. Então, é todo um movimento que também nós mulheres temos que fazer no sentido de demarcar os nossos espaços, demarcar a nossa importância e a certeza de que merecemos ser tratadas com dignidade, com carinho, com atenção, da mesma maneira que damos esse tratamento, porque quando a mulher é traída, a última coisa que ela pensa é justamente em agredir o homem, muito diferente da postura que o homem tem, como, né, a Juliana colocou. A gente leva muito tempo explicando para o homem que ele está errado. Eu tenho muitos agressores que não entendem que o que eles fizeram é errado. Mas ela me traiu. Você queria que eu fizesse o quê, doutora? Entende? Assim, há um erro de percepção. Tanto que uma das iniciativas do tribunal são os grupos reflexivos de homens. A gente geralmente encaminha, porque os crimes eles têm uma pena um pouco reduzida. Num crime, por exemplo, de violência, hoje, de agressão, está de 2 a 4 anos, mas antes era de 2 a 8, antes era de 1 a 4. De 1 a 4, se o cara é primário, eu não vou nem prender. Mas, então, eu substituo essa pena e um dos requisitos é que ele compareça ao grupo reflexivo. Ali ele vai ter contato com outros homens, contato com grupos, eles vão efetivamente refletir. E há uma taxa muito grande, muito pequena de reincidência quando o homem participa dos grupos reflexivos. Você vê, hoje tinha que ter tornado obrigatória a participação de todos os nossos residentes, procuradores, estagiários, né? Todos aqueles que potencialmente podem estar, às vezes, cometendo e também já normalizaram de tal forma, né, esse tratamento superior em relação à mulher, que não percebem o quanto a fazem sofrer. Se ela também não disser, né, eles não vão poder adivinhar. Isso eu estou falando daqueles casos em que não há propriamente a violência, muito diferente daqueles outros que estamos tratando.
Aquela zona cinza que a gente Isso, chama, a zona né? cinza ainda, né? E a gente aqui já está falando de uma zona que foi, de um limite que foi ultrapassado. Eu gostaria de agradecer a presença da Beatriz aqui, como coordenadora do nosso núcleo contra a discriminação, racismo e intolerância. Agradecer a presença da Cíntia Morgado, que faz parte também de uma comissão na Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro, né, a vice-presidente desta comissão, e que também tem um longo histórico, depois, né, se tiver tempo, a gente vai conversar com a Cíntia também, um longo histórico já de defesa desses direitos das mulheres. Vou convidar para se unir a nós nesse círculo a Simone Costa. Vamos, uma salva de palmas para a Simone. Simone vai contar também um pouco da sua história. E eu vou me levantar para sentar aqui a Carla Augusta da Silva, que está representando também a comandante, hoje, da Ronda Municipal da Guarda. Fala para a gente um pouco, Simone, como é que começou o trabalho da Ronda na Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Bom dia. Desculpa que eu estou de costas. Bom dia, embora a minha voz, o microfone é horrorosa, fininha, mas é o que tem para hoje. Primeiramente, cumprimentá-las, né, como eu já fiz. É um prazer estar com todas vocês nessa casa, né, da Prefeitura do Rio de Janeiro. É um prazer estar com a juíza, com a nossa colega aqui da Polícia Civil e essa colega que eu conheço há tantos anos. Gente, eu não consigo ficar sentada, gente. Desculpa. Então, eu tenho 29 anos de prefeitura. Eu entrei no concurso público pela instituição Guarda Municipal, né? Hoje eu estou cedida à Fazenda, mas eu estou há 30 anos na Prefeitura do Rio de Janeiro e entrei pela Guarda Municipal. Era um concurso que nem existia nem mulheres, né? E eu fui logo para o grupo de ações especiais, que fazia curso junto à Polícia Militar do Rio de Janeiro, fundado pelo Coronel Amêndola, que trouxe isso para a Guarda Municipal do Rio de Janeiro, um grupo de ações especiais. E eu fui a primeira mulher operacional dentro da Prefeitura do Rio de Janeiro, com curso dentro do BOP. Então, eu apanhava de manhã, de tarde e de noite, porque ali não era lugar para mulher. E aí, fiz esse curso, né? Foi um curso maravilhoso que eu levo para a vida, muito especial para nós, mulheres. A gente aprende coisas maravilhosas que a gente leva para a vida e consegue passar isso adiante para as nossas amigas. E aí, fui me especializando, né? Consegui terminar, na época, o 2º grau, já adulta, já funcionária pública, que eu não venho de uma família pobre, eu venho de um lugar que não tinha família, porque eu fui jogada fora pela minha mãe, jogada mesmo, no sentido literal da palavra, em Padre Miguel, do 4º andar, e sobrevivi. Estou aqui linda, bela e maravilhosa para passar isso para vocês. Isso aí. Então, não é da onde que a gente vem, é para onde a gente quer ir. Isso é muito diferente. A gente pode ter vindo de qualquer lugar, vindo do lixo, comido do lixo, mas você saber para onde que você quer ir. Então, isso faz a diferença na gente, não nos outros. Os outros são os outros. Isso faz a diferença dentro da gente, mulherada. É a gente saber para onde a gente quer ir. E aí, me especializando dentro da Guarda Municipal, tive o convite de sair da tropa para ser administrativo. Fui ser chefe de gabinete, quando recebo o convite de ser subsecretária das mulheres. E eu vindo, né, da Zona Oeste,
onde predomina a milícia, onde as mulheres não vão à delegacia, porque é um local que o tráfico ou a milícia predomina. Se desconfiarem que ela passa perto da delegacia para fazer alguma coisa, ela, dentro da comunidade dela, ela sofre coisas horríveis, e aí, fazendo com o comandante Ricardo e o chefe de gabinete dele, Pedro, né, já tinha o projeto da Ronda Maria da Penha, quando, no lugar de subsecretária, eu procuro o judiciário, procuro já existia na Polícia Militar a Patrulha Maria da Penha, e eu abraço esse projeto, procurando o judiciário, procurando o prefeito, procurando essa base gigantesca que a gente tem de um ajudar o outro, e surge na Prefeitura do Rio de Janeiro, graças a Deus, a nossa Ronda Maria da Penha, que com muito sacrifício nós hoje consegue atuar. E é isso, gente. É muito gratificante. Adorei ser convidada, adorei ouvi-las, adorei vê-las e mostrar que nós podemos tudo. É o que eu falei, dando bom dia para vocês. O jeito mulher de ser, o jeito de carinho, de abraçar, de beijar. Não quer dizer que sejamos oferecida, não é que sejamos isso ou aquilo. Gente, eu tenho 51 anos e sou musa de escola de samba. Que morram! Mas o pior preconceito é da coleguinha do lado, não é, gente? Não é? Se a mulher está com decote lá, com peito lindo, belo e maravilhoso, o que a mulher olha e fala? Quer se mostrar. Não é isso? Não é isso? Então, gente, é o que as minhas colegas falaram aqui. Vamos ter o carinho com a próxima, não vamos julgar a nossa amiga, vamos ser nós mesmas. Mas o homem, ele é tão ali, duvido que um homem critique um homem. Agora, uma mulher criticou outra mulher. É no filho, é na academia, é no trabalho. Essa mulher linda, bela e maravilhosa, quanto que já passou, quanto foi criticada. Você, quanto foi criticada. Você. Então, como eu também fui, cada uma aqui tem uma história. Cada um tem uma dor. Então, vamos olhar com mais carinho para nós, mulheres. Vamos apoiar nós, mulheres. É muito bonito, gente. Sabe o quê? Cláudia Raia, Viviane Araújo, no computador. Mas quando a mulher está do lado de outra mulher, a mulher é verdadeira, não é fake, aí é criticada. Olha a sua idade. Para que essa roupa? Para que rebolar tanto? É bonito no computador, mas quando ela está ali do teu lado, critica. Então, vamos mudar isso. Nós criamos os nossos filhos. Então, somos nós que podemos mudar a cabeça dos nossos filhos. Quem não é mulher, nasceu de uma, não é? Então, por que sejamos assim? Vamos mudar daqui para frente. Cada vez que você olhar uma mulher, não critica, elogie. Porque, às vezes, você está vendo o que você quer ser. Então, abraçamos, beijamos e sejamos felizes. Viemos nessa vida para ser felizes. É isso que eu desejo a todas vocês, com muito carinho, com muito amor e com muito respeito. Obrigada, gente. Obrigada, Simone. Esse depoimento revela muito da Simone, que é no dia a dia, quem é, e que briga pelo seu espaço, briga em nosso nome também por essa posição de empoderamento, de reconhecimento e também de amor próprio, de autoestima, porque o primeiro passo do agressor é minar esta autoestima
que nos levanta e nos faz trabalhar todos os dias, nos faz criar os nossos filhos, homens que serão homens muito melhores, porque hoje tem mães conscientes que tiveram coragem de denunciar aqueles que lhe faziam mal. Dito isso, vamos, Marise, falar da Ronda, né? Como que ela funciona hoje dentro da guarda. Obrigada, Simone. Bom dia a todas e a todos aqui. Primeiro que foi uma surpresa muito linda encontrar a Simone, que há 29 anos entramos juntas na Guarda Municipal. Eu tenho formação em serviço social. E desde o princípio, eu acredito, da minha formação, foi lutar e batalhar pelas minorias. Eu fui presidente do Conselho da Criança do município do Rio de Janeiro por 2 mandatos. Eu fiquei dentro do Conselho da Criança por 8 anos, lutando e defendendo também a causa da violência doméstica contra a criança. Eu tive a oportunidade, através da nossa coordenadora geral, a líder Glória, de fazer parte desse projeto lindo da Guarda Municipal, que em 2021 teve a oportunidade, através do nosso município, de criar a Ronda Maria da Penha. Então, no dia 12 de março, agora completamos 4 anos de existência dentro do nosso município, e com muita honra porque foi a temática na minha promoção junto à Faculdade do Serviço Geral de Serviço Social, a Lei 11.340. Lá, décadas atrás, eu já firmava comigo esse compromisso. E dentro da Guarda Municipal, eu fiz parte desse projeto e que tem sido maravilhoso. Para vocês terem uma ideia, nós atuamos nesses 4 anos defendendo 58 mil mulheres. No ano de 2024, nós realizamos 9.114 atendimentos. E qual é a nossa missão dentro da Ronda Maria da Penha? É proporcionar a essa mulher uma fiscalização, monitoramento e acompanhamento das medidas protetivas provenientes do Juizado de Defesa de Violência Doméstica contra a Mulher. Então, a Ronda Maria da Penha, ela recebe essa medida protetiva, chega ao nosso setor e, diariamente, nós realizamos os atendimentos de monitoramento. Nós temos o primeiro acolhimento e algo que a nossa coordenadora geral, Glória, ela não abre mão, que é a humanização do atendimento. Não tem como atender essa mulher de forma distante. Não tem como nós não pegarmos uma situação como essa e não olhar para a ficha dessa mulher e ter um atendimento distanciado. Eu preciso olhar nos olhos dela. Eu preciso tocá-la, estender essa mão e falar, estamos juntos. Não sei se eu vou conseguir, e de forma muito afetiva a gente deixa muito claro, sozinha eu não consigo, eu preciso ir com você. Nosso primeiro acolhimento, em breve a gente tem uma duração de 1 hora. A gente faz questão dessa mulher sentar ao nosso lado, olhar nos nossos olhos, e a primeira pergunta que nós direcionamos a essa mulher é o seguinte: o primeiro passo você deu. Quer continuar? Quer continuar? Porque vamos continuar com você até o fim. É algo que está dentro de mim. Eu digo que trabalhar dentro da Ronda Maria da Penha não é um trabalho, é uma missão. É uma missão que a cada dia eu preciso desenvolver o meu melhor. E o meu melhor nem sempre vai ser o suficiente, porque a causa ela é muito dura. A causa, muitas das vezes, essa mulher, ela quer desistir do nosso acompanhamento. Ela, muitas vezes, devido à situação e às barreiras que ela enfrenta, e são muitas barreiras, ela diz, não. Mas o nosso intuito é sempre ouvi-las e falar, dá mais uma chance para a gente. É mais ou menos isso. Deixa acontecer o melhor na sua vida.
e eu quero estar junto. Então, a Ronda Maria da Penha, da Guarda Municipal, tem sido uma companheira constante dessas mulheres, que efetivamente já chegou no terceiro estágio, né? Que é a efetivação da violência em si. Então, nós realizamos esse acompanhamento diário, periódico, remoto e presencial. E nós fazemos questão de falar para essa mulher qual o melhor local para você. Na sua residência? Um local que você se sinta segura? Seja num parque, seja no shopping. A Ronda Maria da Penha vai ao encontro dessa mulher. A mulher ela não precisa vir até nós iremos até ela. Além desse atendimento, através desse monitoramento de medidas protetivas, a Ronda Maria da Penha tem um trabalho também de apresentar lá redes, a rede de apoio. Nós temos diversas redes, inclusive trabalhamos quase que diariamente com a Casa da Mulher Carioca, os abrigos sigilosos. E nós temos um trabalho muito constante com essa mulher que, por diversas vezes, os seus direitos foram tolhidos. E nós buscamos esses direitos através das redes. Nós também acompanhamos ela junto a audiências públicas. Nós acompanhamos junto também a rede de saúde. E, para vocês terem uma ideia, o nosso trabalho é 24 horas. E quando nós falamos para essa mulher, qualquer horário, do dia, noite, madrugada, ligue para a Ronda Maria da Penha, porque a Ronda Maria da Penha vai estar ao seu alcance. Você pode ligar para a Ronda Maria da Penha, porque a Ronda Maria da Penha vai ao teu encontro. Eu vou só citar aqui, eu sei que o tempo é muito breve, mas eu vou citar aqui um acontecimento que nós tivemos 2 semanas atrás, onde essa mulher ela teve, por sua medida protetiva descumprida, numa semana 4 vezes. Toda vez o agressor aparecia no portão dela, a Ronda Maria da Penha era acionada, e quando chegávamos ele não estava no local, a gente ia à delegacia junto com essa assistida, registrar o descumprimento, deixá-la em um lugar seguro. Fizemos isso por 1 semana. Até que, há 2 semanas atrás, a gente teve essa mesma situação com essa assistida. Nós fomos à delegacia 34 DP em Bangu, porque a Ronda Maria da Penha nós temos 3 bases, Centro, Madureira e Bangu. Atuamos com 104 guardas municipais, 24 horas por dia, atendendo essa mulher a hora que ela precisar. Nós temos um contato específico, onde ela tem a disponibilidade de mais de 6 viaturas à sua disposição. E, nessa situação, eu estive com ela na delegacia, cheguei por volta de 9 da noite, e essa mulher, assim que nós colocamos os pés dentro da nossa base, essa assistida, ela liga para a equipe. Ele está aqui no meu portão, ele está socando o meu portão. Acionamos a outra base, nós fomos em 3 equipes, acionamos e conseguimos pegar esse agressor. E ele foi conduzido até a delegacia, tinha ciência da medida protetiva, e ali foi dado a ele, né, a voz de prisão através do delegado. Então, é uma medida que nós trabalhamos com insistência, tá? Não desistimos. Eu falo para essa assistida nossa, né, que denominamos essa mulher que é agredida, estamos com você e vamos estar a qualquer hora do dia, a qualquer hora da madrugada. Porque a Ronda Maria da Penha, antes de ser guarda municipal, nós somos humanos. E vamos estar trabalhando através dessa humanização. E, com certeza, a luta é grande, a luta é árdua, mas não desistiremos. Tá? Eu quero estar aqui agradecendo o convite, através desse momento tão especial que a nossa líder, coordenadora Glória, nos deu essa responsabilidade, e dizer que estamos à disposição. Carro da Guarda Municipal, cor diferenciada, cor roxa, é a Ronda Maria da Penha. Pode parar, que nós vamos estar atendendo prontamente naquilo que nos foi dado como uma missão de resguardar, proteger e sempre deixar essa mulher em segurança. Muito obrigada. Obrigada, muito por o dia inteiro, mas nós já temos que nos encaminhar para um último quadro, porque eu quero ouvir as considerações de cada uma. E a ideia de fazer o círculo e depois, né, esse grande arco, do qual a mulher ciente dos seus direitos vai poder ela mesma se içar
como uma flecha em direção à sua liberdade, e eu perguntava até a Juliana, dá para a gente chegar a esse ponto, depois de tudo que passou, se sentir essa flecha que vai livre seguir pela vida? Ela me confessou, e aqui eu torno público, porque ela trouxe o caso pessoal a público, ela disse, algumas marcas ficam. Algumas marcas nunca vão ser apagadas, porque a história da agressão é uma história de dor profunda, né? Que às vezes não envolve só a nós, envolve também aos nossos filhos, envolve também as pessoas que estão ao nosso redor. Mas não deixa de ser o simples fato dela dar aquele primeiro passo, que todas, né, falaram, um grito de liberdade, de libertação. Então, eu gostaria de ouvir vocês, suas considerações finais. Então, eu queria agradecer, né, a Patrulha Maria da Penha, porque eu, né, estive em delegacia há muito tempo e é muito importante o trabalho de vocês, né? É o pós, né? Como ela disse, a mulher já deu o primeiro passo, já solicitou as medidas protetivas foram deferidas, e aí existe um acompanhamento, né, por parte do poder público do pós, né, o pós-registro, que o caminho é longo. Então, eu agradeço demais, porque a gente tinha muito caso de flagrante de descumprimento de medida protetiva, né? Existe um crime autônomo, que é um crime que está na Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha ela não é uma lei que, né, que elenca crimes, mas esse está na lei, que é o caso do agressor ciente, porque a medida protetiva só vale, tá, gente, depois que o agressor é cientificado, que ele sabe o que ele não pode fazer. Né? E eu acho que essa é a minha grande crítica. Cadê o projeto para a gente, né, colocar isso, essa intimação, essa cientificação do agressor o mais rápido possível, porque às vezes a vítima acha que não, eu tenho uma medida protetiva, mas essa medida não está valendo, tá? Então isso é muito, eu acho que a gente tem sempre que conscientizar, né, do que é a medida, quais são as regras dela, né? Então, depois que essa medida está valendo, só quando o agressor sabe que ele não pode fazer, e às vezes esse caminho é longo também, porque não acha o agressor ele e tal, foge, e aí, né? Ele se esconde. E aí a mulher pode intimar até por WhatsApp. Isso aí, agora É importante então, nas delegacias o telefone do agressor seja anotado de maneira correta, porque a gente defere essa situação por WhatsApp e tem ajudado, assim, sido mais rápido. Então, o mecanismo aí da patrulha, tanto né, da Guarda Municipal quanto da PM, eu já trabalhei em Volta Redonda e nós tínhamos duas, tanto a Guarda Municipal quanto a PM, e era ótimo, porque a gente conseguia fazer vários flagrantes de descumprimento de medida protetiva, que se não fosse o trabalho da Guarda, não conseguiríamos. Né? Então, é muito importante esse trabalho. E uma das coisas que a gente que trabalha com isso, que a gente ouve na ponta, tanto do policial, quanto deve ouvir também, né, dos guardas e do pessoal da PM, é que, mas elas desistem. Ela faz o registro, mas ela desiste, sim. Só que o que eu falava, né, para os meus policiais, só que isso não cabe a nós. Esse tipo de julgamento não cabe a nós. É uma violência, gente, que tem muitas camadas. Né? Então, muitas das vezes, a mulher toma o passo, mas ela desiste mesmo. É muita coisa envolvida. Né? É algo que acontece dentro da casa dela, muitas das vezes, no íntimo dela, que envolve sonhos, planejamentos. Né? Quem começa um relacionamento não quer que dê certo. Ninguém começa dizendo, não quero que dê errado. Né? Então, uma série de coisas. Então, tem o papel social, que a gente já estava falando aqui, ele é muito cobrado, é muito culpado. Então, muitas das vezes, essa mulher desiste mesmo. E isso faz parte desse tipo de violência. Né? Então, só que quando a gente está trabalhando com isso, esse é o principal reclamação que a gente... mas eu faço, tenho todo o trabalho aqui, e ela desiste, e ela volta para o agressor. E não cabe a nós. A gente vai fazer o trabalho 10 vezes. Né? O que preocupa é que essa mulher está em risco. Né? Mas é realmente isso que... E muitas das vezes a gente também, né, que nem que trabalha nisso, sabe que a vizinha, né, mas ela já foi, já voltou, e já foi, já voltou 10 vezes, já teve outro filho, e já não sei o quê, mas e apanha, todo mundo sabe. A gente julga, né, porque é muito difícil. Esse caminho é árduo e é até normal nesse tipo de violência que essas coisas aconteçam, que ela volte mesmo para o agressor e que aconteça mais uma vez. Mas a gente tem sempre estar atento e, né, quanto mais mecanismos a gente tiver, né, de políticas públicas
para ajudar essa mulher. E assim, o que eu acho que falta também são políticas públicas, né? Tem as palestras, né, para os agressores, então, mas falta ainda muita coisa, né, em relação ao homem. Quando a gente faz esses eventos, você vê que tem poucos homens, que o assunto ainda é pouco discutido com os homens, né? Caráter mais preventivo. Justamente, né? Eu acho que falta isso. É algo que sempre vai haver na sociedade, a gente não vai erradicar. Mas o que acontece é que a gente vê os números crescerem a cada dia, né? Então, isso é que a gente tem que se perguntar, né, enquanto atuante no poder público, seja em que esfera, né, o que fazer? Por que os números crescem? Ah, não, porque antes não era notificado, sempre existiu muito. Tá, sempre existiu muito. A gente sabe que só a pontinha do iceberg que chega, que a gente, o poder público, fica sabendo e pode atuar, a gente sabe disso. Mas então o que a gente tem que fazer fora isso? Né? Então, acho que a questão educacional... Criar melhor, né, nossos filhos. Assim, eu tenho um filho adolescente e eu vejo que essas coisas vêm mudando. Né? A forma como os adolescentes hoje abordam... Né? Eu tenho dois filhos homens, um adolescente e uma criança, que até se machucou agora na escola, criança, gente. Tá tendo, o pai foi lá buscar, mas vamos ver. Depois eu vou ver o que aconteceu. Mais uma camada, né? É mãe, não sei o que. A mulher é muito cobrada, né, nas várias esferas dela. E o meu filho adolescente, os amigos estão sempre lá em casa, eles relatam uma coisa que eu vejo que mudou da minha época. Eu tenho 46 anos e era muito normal, na minha época de juventude, a gente ser abordada com um homem pegando na gente, pegar no cabelo, pegava na gente e tal, para demonstrar um interesse. E eu vejo que hoje em dia isso não existe. E eu tenho mais amigas que estão separadas e a gente sai, e aí ela fala assim, nossa, mas os homens não... A palavra que é utilizada é não chegam na gente, né, meninas? Os homens não chegam. E aí eu falei, é verdade, né? As coisas mudaram. E aí eu fui perguntar para o meu filho, que é um adolescente, e ele falou, não, claro, a mulher é que ela tem que demonstrar um interesse primeiro, porque a gente tem muito medo de ser acusado de assédio. Então, isso já é ensinado agora para as novas gerações. Aí eu estava brincando com meu filho, falando, na minha época, pegava... Ele falou, mas pode tocar na pessoa sem ela autorizar? Né? Então, ele tem 17 anos, quer dizer, é questão de educação. É um processo longo, mas as coisas estão mudando. Né? E, assim, cabe a nós, enquanto mães, enquanto mulheres, ensinarmos também aos nossos meninos... Né, como se comportar, né? Mas eu acho que tem luz no fim do túnel, não vai acabar nunca, mas temos muito que pensar por que esses números só crescem, né? Questão cultural e, assim, mudanças culturais levam tempo. Dessa porém rede existem. Toda de políticas públicas, os números continuam crescendo. Os números crescem, alarmantemente crescem. Eu acho que não tem um dia que vocês não liguem a TV ou não vejam numa rede social um caso de violência contra a mulher. Né? Não tem um dia que a gente não veja. Os números né? crescem ou as mulheres estão tendo mais coragem também de denunciar, de se colocar. Tem essa parte, né? Claro que existem mais meios de se chegar ao poder público, tornar conhecido do poder público, né? Mas mesmo assim os números crescem. Tipo, o que a gente tem que fazer? Eu acho que a pergunta que fica para todos nós aqui da reflexão é: o que a gente tem que fazer? O que nós não estamos fazendo? Né? A gente não pode também... A gente tem que atuar quando o crime já aconteceu, mas o que está faltando para que não aconteça? Né? E eu acho que isso é educação de base, uma série de questões. Né? Nós vivemos uma sociedade machista, patriarcal, porém, a gente... Né? Isso é cultura, a gente vai mudando, leva-se muito tempo, é um processo histórico, mas tem que se começar de algum ponto. E eu acho que, né, eu relatando essa questão aqui do meu filho, que alguma coisa está mudando. Algo está mudando, né? Então, é lento, porém, acontece. E pensar nisso, né? Cada um pensar o que a gente pode fazer. Né? Onde eu estou agindo errado? Não só quanto homem, quanto mulher também, na questão de, não é uma questão de culpa, mas uma questão de o que eu posso fazer em questão educacional com o meu filho, com a minha filha. Né? É isso. Responsabilidade. Isso. Né? Cada um tem a sua responsabilidade.
PGM agradece a Secretaria de Segurança Pública e agradeço pessoalmente por você ter vindo e, né? E a gente também queria que você tivesse certeza que estamos nessa rede de apoio em relação à sua denúncia. Muito obrigada. E eu falei da guarda, né? A rede de apoio, gente, ela é muito importante, né? Eu só fiz o que eu fiz, só tomei coragem porque eu tive rede de apoio, tanto de amigos, quanto de familiares, quanto do poder público, tá? Então, é bom que se diga que essa rede... mas é deficiente. Nada é perfeito. A rede é deficiente. Mas existe. Tem apoio. Tem muita gente para apoiar. É muito importante que a gente saiba que a gente se sente muito só. Eu falo enquanto vítima, não enquanto delegado. Mas você efetivamente não está só. E não está mesmo, sabe? Então, que vocês repliquem isso. Não sei se tem alguém aqui passando por isso, né? Conhece alguém? Existe rede de apoio e ela é essencial para ajudar a mulher nisso. Antes de ouvir, né, a doutora Bruna, eu gostaria de convidar dois homens muito especiais, 2 procuradores do município, e para serem hoje, né, receberem, eles estão sendo empossados como coordenadores de um novo núcleo de estudos aqui no nosso centro de estudos. E ninguém melhor do que a mulher, tão magnânima em relação, né, àqueles agressores, prestigiar e homenagear aqueles que se diferenciam, porque estão junto conosco, porque nos respeitam, porque andam no nosso lado. E eu tenho aqui mais 2 exemplos disso, Gustavo Mota e Guilherme Penalva. Vou pedir para a Bruna entregar o certificado. Esse aqui é do Guilherme. E Simone, você entrega do E eles têm direito à voz, né, gente? Tem. Boa tarde a todos. Não foi combinado. Não foi totalmente de surpresa. Arícia, você me deve uma. Mas, enfim, obrigado pela diplomação, por estar aqui presente hoje. Eu, de fato, cheguei há pouco tempo, mas acompanho e sei da importância de um evento como esse para todas aqui. Acho que o dia 8 de março ele deve ser um marco importantíssimo social, né, e cultural para preservar e prestigiar tantas e evitar, né, que tantas e tantas situações ruins, desagradáveis e criminosas, e muitas, e a palavra tem que ser dita, né, criminosas mesmo, né, sem que se falseie as palavras. Crime é crime, né? Não é algo assim, tipo, ele passou a mão na cabeça da pessoa, ele usou a expressão ruim. Não, crime é crime e tem que ser dito. E a lei existe para isso, né? Então, acho que essas datas são importantes para que a gente possa relembrar e dar significado às palavras e valorizar as mulheres que são, eu acho, obviamente, essenciais para a sociedade, e nós aqui, acho que estamos aqui ao lado da luta delas ao longo desses séculos todos, e a PGM, representada pela Arícia, obviamente, busca valorizar essa luta nossa. Então, boa tarde a todos e obrigado mais uma vez. E vocês se juntarem ao time aqui das mulheres, mas também ao time do Centro de Estudo, já estão, né, pensando em eventos e também maneiras de conscientizar sobre direitos, sempre, né? Mas hoje, num dia especial, participando aqui, fiz questão da nomeação sair, né? São 2 coordenadores, geralmente a gente tem igualdade de gênero nas coordenações, mas eram os nossos peritos, né? Nossos experts nessa matéria, e isso não prejudica em nada o respeito que tem também pelas mulheres. Estamos no mesmo concurso, inclusive, e a Procuradoria do município tem essa característica de abraçar e de estar junto sempre. Então, agradeço suas palavras, mulher. Bom dia a todos e todas. Antes de mais nada, é uma satisfação essa
essa nomeação para, junto com o Gustavo, coordenar esse grupo, né? E especialmente hoje, nesse dia, né, em que são sempre relembradas essas lutas que é permanente, né? É algo sempre a ser lembrado e, enfim, os direitos, eles não são conquistados e acabam. Eles há de haver uma permanência de observação, de luta. Enfim, aproveito para agradecer a presença de todas aqui pela participação e espero, juntamente com o Gustavo, honrar a Procuradoria nesse grupo de pesquisa. Bom dia a todos e todas. Guilherme, eu não poderia deixar de dar uma palavra a respeito da mãe do Guilherme, né? Que é a Ângela Penalva, que também é professora e da UERJ, até eu tempo ainda estava lá junto com a gente, né, no programa, porque era um exemplo de mãe que criou filhos para esse espelho, para essa igualdade, para esse tratamento digno da mulher. Então, vai mais um beijo, abraço para Ângela. Parabéns para vocês por tudo que já estão fazendo, acho mesmo de serem empossados. Tá? Muito obrigado a todos, parabéns. Vou ser breve, né, porque a gente tem horário, mas o depoimento da Marise me trouxe muitos flashes de muitas coisas que eu vejo no meu dia a dia. De acolher a mulher, de ouvir. Eu fico imaginando há quanto tempo ela não tem sido ouvida, há quanto tempo ela quer falar, e aí, naquele momento, ela está sendo ouvida por uma pessoa que está dizendo para ela, eu estou com você, e no nosso caso, pelo Estado, né? E geralmente acontece muito da mulher não falar, não quero falar, tá tudo bem, ou porque assim, já não quero que isso continue, já não me incomoda mais, ou nós voltamos. Então, nesse momento, a gente sempre atenta para a rede de apoio, porque às vezes a mulher ela não quer acabar com aquilo, ela quer só que ele melhore. Ela não quer sair daquele relacionamento, ela só não quer apanhar. E nesse caso, ela precisa de um acompanhamento da rede. A gente sempre fala, procura a rede, encaminha para a nossa rede de apoio, encaminha para a equipe técnica, ele para a rede de apoio. E a gente sempre fala, o fato da senhora frequentar a rede de apoio não tem nada a ver com ele ser punido ou não, são coisas independentes. Então, assim, como a doutora falou, eu tive uma rede de apoio, mas para quem não tem, o Estado fornece, é deficitária? Sim, deficitária, mas é uma rede de apoio. Então, assim, se tem luz no fim do túnel, eu acho que tem. Para todos, para sempre, não sei. Mas quando você tem luz no fim do túnel para uma história, é um mundo que a gente muda. Então, eu acho que isso é muito importante. Isso faz todo o nosso trabalho valer a pena. Obrigada. Quando tem para uma história, vale para o mundo. É isso. E essa flecha de liberdade pode ser a liberdade também da escolha de remanescer, de ficar, mas tentando buscar a consciência desse homem, tentando buscar o seu lugar, o seu posicionamento, né? Perdoar é possível também. Perdoar também é um ato livre, também é um ato, né, racional e livre da mulher. É um exercício dessa liberdade, desde que demarcada a certeza de que nunca mais. Eu quero agradecer muito a todas que estão aqui, aos meninos também. Vim ouvir, a criar novas sensações, novos ambientes, e a rede de apoio, a Guarda Municipal, a Prefeitura do Rio de Janeiro, ela tem em Campo Grande, ela tem em Realengo, ela tem as psicólogas, elas têm as pedagogas. Na pandemia, o que mais a mulher procurava não era porque ela era maltratada, era porque o filho estava apanhando. Então, quando era com ela até se segurava. Mas quando a pandemia veio
e o homem ficou dentro de casa com a criança, com a mulher, ele não só agredia a mulher e estrupava a mulher, ele agredia a criança, ele estrupava a criança, ele arrancava a unha das crianças. Então, a pandemia foi um boom dentro dos abrigos, os abrigos sigilosos e as nossas casas. As nossas casas, elas funcionaram mesmo na pandemia. Então, procure, gente. Tem defeito? Tem defeito, sim, como todo e qualquer organização. Mas procura, porque uma palavra com o psicólogo, uma palavra com a colega do lado, eu volto a dizer que nós podemos ajudar umas às outras. Ajuda muito você colocar a mão para a colega e falar: amiga, eu estou aqui, dando ruim ou dando bom, eu estou aqui. Então, gente, isso faz toda a diferença. Não só na pobre, na rica, na empregada, na doutora. Então, é isso, nós levarmos ao nosso próximo a afetividade, o nosso carinho, a nossa mão estendida. Se ela vai seguir ou não, é um ato dela. Gente, uma mulher agredida, ela está sem autoestima, ela se sente sozinha. Então, não sejamos mais uma apontar alguma coisa. Sejamos aquela que dá a mão e vamos seguir. Obrigado, gente. É rapidinho, eu juro. Não, é rapidinho, eu juro. Tá. É rapidinho, um minutinho só, eu juro. A gente pro ensaio lá. Não, então vamos lá. É rápido. Gente, vamos pro samba. Samba cura tudo. Eu tô com a costela quebrada. Nada cair na dispersão, menina. Nós temos uma possibilidade de botarem mulheres no poder. Porque nós somos a maioria. Nós somos a maioria. E a gente tem uma coisa importante pra caçamba. Muito, que é o voto. Quando tiver política, quando tiver votação, analisa. Não vota por votar, não. Mas uma mulher no poder pode mudar a vida de todas nós com política pública, porque a gente sente na pele. A gente é mulher, a gente é mãe, a gente é trabalhadora. A gente bota mesmo para quebrar. A gente cobra, a gente bota o dedo na cara. Então, a gente tem o poder na mão de mudar e botar a mulher no poder. Aí. De fato, um dos órgãos do poder menos representado pelas mulheres é o legislativo, a despeito da cota, a despeito de decisões do Supremo a favor da repartição justa dos recursos, dos fundos. Mas há pesquisas que mostram que o simples fato de mais uma mulher ingressar naquela casa legislativa já faz com que o orçamento em educação cresça. Olha que fantástico. Simples fato de haver mais mulher já leva mais recursos à educação dos nossos filhos e das futuras gerações. Então, fica aqui, esses espaços realmente devem ser ocupados para que possamos, para ser ouvidas também, e não apenas aquela voz que já fora o tempo todo. Marise, depois do que você falou daquele momento do olho no olho, que nenhuma justiça digital vai poder suprir. Nenhuma. E aí vem a flecha, né? Aí vem a flecha. Como é que é a flecha? A flecha, quando se uma flecha ela toma o alvo certo, ela é imbatível. Eu vou trazer um exemplo aqui dessa flecha que eu consegui, há 4 anos atrás, lançar. Uma assistida que por 28 anos era aprisionada no momento de uma violência psicológica tão grande que ela esqueceu de viver. E há 4 anos eu comecei esse acolhimento humanizado. E quando eu tive o primeiro contato com ela, ela teve medo de falar. Na terceira tentativa, ela conseguiu verbalizar o que ela estava sentindo. Há 1 mês atrás, já resumindo, ela me liga
eu atendi ela no centro da cidade, e ela me liga e diz: Marisa, eu tinha que falar isso com você. No final do ano, eu tomei posse como professora do município. Hoje eu tenho a minha casa e hoje eu tenho a liberdade de viver. Então, a flecha, no alvo, ela dá essa liberdade dessa mulher viver. Boa tarde. Bom, estabelecida toda essa rede, agora vamos, né, comemorar o momento em que estamos irmanadas aqui nesse círculo. Eu convido todas para um brunch. Obrigada pela presença de todos vocês, de todas vocês.